Fala galera, beleza? Se vocês querem ver vídeo todos os dias da semana, peço para que vocês se inscrevam no canal. Nos ajude a monetizar o canal chegando aos 1.000 inscritos para ter mais conteúdo todos os dias. Peço essa ajuda para vocês. Grande abraço e bora pro vídeo. Boa noite. Eu tenho um tio paterno que era todo metido a machão. Estava sempre falando grosso, com frases de efeito, beberrão e falador. Por onde passava, sempre fazia questão de deixar claro que não tinha medo de nada e que ele resolvia qualquer problema. O ano era 1978. O fato deu-se início em Cascavel e foi terminar em algum ponto da estrada que ninguém se dava o trabalho de identificar. Na época, meu tio era caminhoneiro. Vale lembrar que os caminhões na época eram menores e sem tantos recursos, e que trabalhar dessa forma era praticamente uma aventura atrás da outra. Ele carregava todo tipo de coisa, para qualquer parte do país. Conhecia muitas pessoas e arrumava muitos desafetos, pois além de dono da verdade, ele também gostava de puxar confusão, para poder exibir seus dotes com facão. Era uma linda tarde de verão, e nesse dia, meu tio havia acabado de descarregar uma mercadoria na cidade de Cascavel. E também já tinha arrumado outra mercadoria para não voltar com o caminhão vazio para casa. Foi então que ele decidiu aproveitar um pouco em um dos bares da cidade. Assim que ele chegou no bar, ele já escolheu a mesa com maior visibilidade. Pediu 2 fichas de bilhar e uma cerveja. O dono do bar não gostou muito dos modos do meu tio. E assim que ele serviu a cerveja, ele já falou qual era o valor da bebida. Meu tio disse que não perguntou o preço, porque dinheiro ele tinha de sobra, e que era apenas para o moço preparar um prato com linguiça, ovos e cebolas em conserva, e andar logo de uma vez. Os outros clientes se entreolharam e observaram ele, que percebendo o fato, ele perguntou: "O que vocês estão olhando? Se alguém aqui tiver coragem de apostar comigo, eu estou disposto a apostar uma grande quantia em dinheiro. Aguardo vocês, seus covardes." Um sujeito de meia idade e de origem alemã aceitou o desafio. Foram várias partidas de bilhar, uma atrás da outra, e meu tio, como sempre, cheio de farpas gratuitas para todos. Quando começou a ficar tarde, meu tio chegou ao dono do bar e pediu a conta e mais alguns sanduíches para levar para a viagem. Com ar de arrogância, ele jogou o dinheiro em cima da mesa e já foi se virando de costas para sair. Nesse instante, o dono do bar disse a ele que havia um posto de combustível ali perto, que ele poderia encostar o caminhão e dormir lá. Porém, o meu tio respondeu que isso era para os fracos, e que lhe agradava muito dirigir de noite. O dono do bar somente ergueu os ombros e seguiu com seus afazeres. O meu tio já se encontrava no meio da rua, e foi quando ele percebeu que um dos clientes do bar, que havia passado a noite toda em um canto com chapéu na cara, também havia saído. Meu tio chegou a rir, pensando que talvez aquele homem viesse tirar satisfação com ele. Porém, o homem com vestimentas pesadas e escuras seguiu seu caminho tranquilamente. Meu tio resolveu fazer mais uma graça para ver se tirava o homem do sério, lhe perguntando se chovia à noite.
O homem de costas levantou a cabeça e olhou o céu estrelado, e ele confirmou que sim, continuando seu caminho. Meu tio foi procurar um banheiro para se aliviar e lavar-se um pouco. Guardou as coisas na cabine do caminhão e pediu ao dono do bar uma garrafa de café. E finalmente partiu. As luzes da cidade começaram a se distanciar e rapidamente uma névoa densa tomou conta da estrada. Ele nem se importou muito, pois naquela época a neblina era comum. Bem distante da cidade, viu de longe uma tapeira escura e isolada. Quando menos esperou, ele viu alguém fazendo sinal na beira da estrada, pedindo carona. Ele pensou que uma companhia era bom para manter-se alerta. Então ele parou e olhou pela janela. Parecia ser um homem que saiu junto com ele do bar. Ele se perguntou onde iria, e a pessoa respondeu que ia um tanto mais adiante na estrada. Meu tio abriu a porta e o mandou entrar. O homem que pediu carona ficava o tempo todo de cabeça baixa, de modo que só dava para ver uma boca com uma barba bem rala. Meu tio estranhou o comportamento e a vestimenta do homem, e lhe perguntou se ele não estava com calor. O homem apenas respondeu com uma voz estridente que logo mais não estaria, pois já estava começando a chover. Meu tio ia dizer que o homem estava alucinando, como viu as gotas pesadas de chuva quase lhe tomar a visão da estrada. Ele somente engoliu seco, sentindo um tremendo desconforto com a situação, e com o canto dos olhos ele observou o brilho dos dentes cerrados do carona. Discretamente, procurou com uma das mãos o facão e ficou plenamente atento a todos os movimentos do desconhecido ao seu lado. Os dois percorreram aproximadamente 5 quilômetros em um silêncio petrificante, até que o homem lhe disse que poderia deixar por aqui mesmo. Meu tio deu uma olhada ao redor e viu apenas mato. Porém, dessa vez, ele resolveu não fazer nenhum comentário. O homem desceu e lhe agradeceu o favor. Meu tio disse que não havia motivo para tal e que havia esquecido de perguntar o nome do senhor. O carona mais uma vez cerrou os dentes e lhe respondeu: José, eu sou o último filho de 7 irmãos. E mais uma coisa, você não deveria dar carona para estranhos, muito menos de noite. A chuva começou a ficar mais fraca, mas apesar da chuva, o que ressoava na cabeça dele era a última frase dita por José. Mais 3 quilômetros à frente, ele observou uma construção abandonada e um vulto muito estranho à sua frente. Ele diminuiu a velocidade para ver do que se tratava, quando percebeu que o vulto começou a se mover rapidamente em direção ao caminhão. Ele chegou a bater a cabeça no vidro lateral com o impacto, e logo pensou que o que quer que fosse deveria estar desacordado com o impacto. Ele olhou no retrovisor e viu algo que parecia um animal preto, muito peludo e grande no chão. Porém, ele já estava se levantando. Meu tio tentou acelerar ao máximo, e com o brilho da lua, ele começou a ver o animal muito melhor. A criatura se assemelhava a um cão descomunal e continuava a correr de um lado para o outro. Meu tio estava se aproximando de uma curva. Ele diminuiu o mínimo possível para não permitir que a criatura lhe alcançasse, até que viu a criatura adentrar o mato. Ele pensou que havia se livrado da criatura, e a curva, apesar de bem acentuada, acabou lhe ajudando. Porém, para o desespero do meu tio, a criatura saltou do mato bem em cima do caminhão. Meu tio não sabia o que fazer, e no pânico, quando ele percebeu que a criatura estava na parte superior da cabine,
ele simplesmente pegou na mão um facão. A primeira investida foi do lado do motorista. Uma pancada muito forte. Tio Davi começou a acelerar ainda mais e a fazer manobras para desestabilizar a criatura, enquanto aquela criatura já havia quebrado o vidro do carona. Meu tio temeu a entrada do animal e, com um impulso de pavor, aproximou o caminhão no acostamento e voltou rapidamente. Esse movimento derrubou a criatura de cima da cabine, mas assim que ela tocou no chão, ela já se levantou e voltou a correr novamente. Ele alcançou novamente o caminhão e jogava seu enorme corpo na lateral do caminhão. Meu tio Davi tentava fazer o mesmo, porém o animal sempre desviava. Meu tio já estava apavorado. Ele já estava esperando uma outra pancada. Porém, em vez da pancada, ele escutou o uivo do animal. Ao escutar aquele uivo, ele ficou todo arrepiado. Porém, ele percebeu que a criatura havia desistido. Olhando pelo retrovisor, ele conseguiu ver a criatura encarando ele com aqueles olhos amarelos e o fitando com uma promessa cheia de longos e afiados dentes que brilhavam na noite. Após esse dia, meu tio nunca mais pegou uma viagem para Cascavel. Nunca mais ele voltou para o estado do Paraná. Depois desse dia, meu tio deixou de ser marrento. Ele ainda é mal educado, porém, ele pensa 2 vezes antes de ser mal educado com as pessoas. Essa é a minha história. Acredite se quiser. Bom, galera, esse foi mais um vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like, por favor, se inscrevam no canal. Se vocês quiserem ver o canal crescer ainda mais e postando mais vídeos, se inscrevam e me ajude a crescer ainda mais aqui no YouTube. Até mais!